Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Bom Dia On-Chain. E hoje vamos falar um pouco sobre os alvos de Bitcoin, sobre o que está acontecendo, minhas perspectivas para o mercado, vamos cair, vamos subir, o que é que eu estou achando e falar um pouquinho do cenário do mercado indo para frente, beleza? Então, primeiro eu queria trazer aqui sobre a baleia da Hyperliquid, baleia OG do Bitcoin, que eu comentei na semana passada também, que o cara tinha 100 mil Bitcoin, aí mais de 11 bilhões de dólares, quase meio por cento do Bitcoin em existência, e começou a rotacionar todos esses Bitcoins, boa parte deles, na verdade, para Ether. A gente viu aqui esse cara, isso aqui é um post do MLM, esse cara aqui faz um trabalho fantástico, inclusive, de movimentações on-chain dentro da Hyperliquid. Então, se você quer saber tudo que está acontecendo on-chain na Hyperliquid, siga esse cara. Ele tem um Telegram também, onde ele posta todas as movimentações, muito bom e é de graça. Então, esse cara tem rotacionado aqui, ele já vendeu 7 mil Bitcoin e comprou 170 mil Ether dessa nova leva. Ele já ainda tem aqui 15 mil BTC para rotacionar e ele segue aqui rotacionando. Atualmente ele tem 56 mil Bitcoin aqui, 6 bilhões de dólares em carteiras dormentes e acabou de mover mais 10 mil aqui, isso que foi no sábado, na verdade, para uma nova carteira, no sábado não, desculpa, na sexta, e mandou aí mais 1.000 Bitcoin para a Hyperliquid. E aí o que eu quero dizer é que enquanto esse cara está vendendo, a gente pode ver o Bitcoin aí mais fraco, porque é uma pressão de venda muito grande. Apesar de que a gente melhorou muito já, se comparar com o meio do ano passado, onde a Alemanha vendeu 2 ou 3 bilhões de dólares de Bitcoin e derrubou o preço 20%. O que a gente já viu, a Galaxy vendendo aí os 9 bilhões de dólares e o preço mal se moveu, e esse cara aqui vendendo e comprando o Ether, e ainda assim o preço mal se movendo é um sinal de que o Bitcoin é um ativo enorme, bem líquido, mas enquanto esse cara está fazendo isso on-chain, eu espero que o Bitcoin continue um pouco mais fraco, porque as pessoas olham, o cara fala, pô, eu não quero estar comprando aqui, sendo que esse cara vai dampar bilhões de dólares na minha cabeça. Então tem um pouco dessa teoria dos jogos aí, que a galera acaba ficando um pouco de medo, beleza? E aí eu quero trazer esse gráfico aqui do posicionamento de holders de longo prazo, e a gente vê uma certa diminuição aqui, cerca de 2% aí no final de julho, e aqui 1% aqui em setembro. Isso aqui muito vem desse cara aí, mas não é algo que eu acho que vale ficar preocupado pensando em distribuição de final de ciclo ou de um topo local um pouco mais estendido, como foi o caso que a gente viu aqui em dezembro, que eu já falei diversas vezes, acredito que tem muito mais a ver com a reunião do FONC, com a fala que o Powell veio de forma mais hawkish do que do que os movimentos on-chain do Bitcoin, que ainda não estavam mostrando euforia. Aqui a gente viu em julho boa parte dos short-term holders aqui graduando, ou seja, moedas que passaram mais de 105, a partir de 156 dias sendo seguradas em uma carteira, elas transicionam de short-term holders para long-term holders. E aqui em maio a gente teve bastante coisa, que foi muita compra de ETF e de Sailor aí entre de novembro e dezembro do ano passado, beleza? Então aqui eu não vejo para nada para se preocupar, apesar da movimentação tem muito impacto do cara da Hyperliquid, por isso que eu sempre falo que a gente tem o contexto importa e que a nuance importa, a gente tem que ter nuance olhando para as coisas, não dá para simplesmente falar, os holders de longo prazo estão vendendo, é topo. O gráfico está aparecendo com o gráfico de 2021, é topo. Beleza? Então, isso aqui eu não vejo grande preocupação agora. Aqui foi um tweet que eu fiz hoje mais cedo, que o Ben Cohen, cara que tem acertado bastante, inclusive, falando que a última rotação para o Bitcoin está para começar. Vou fazer outro vídeo sobre a dominância do Bitcoin. A galera metendo pau embaixo. Eu acredito com ele, eu concordo com ele, na verdade, que baleias ou de vendendo Bitcoin, um tinha aí, manter as pessoas nas sidelines, ouro fazendo novo time high, a gente não tem nenhuma métrica on-chain atingindo euforia, a gente tem taxas de juros para serem cortadas, zona de demanda enorme entre 108 mil e 100 mil dólares, e o denominador ele não vale nada, está sendo desvalorizado. Dólar e as moedas fiat, elas tendem a se desvalorizar com o tempo, beleza? Então vamos lembrar aqui da análise da semana passada, foi esse vídeo aqui, foi o único Bom Dia On-Chain que a gente teve na semana passada, onde eu cobri
bastante coisa relacionada a isso. Eu trouxe aqui, isso aqui é o VRP, quem não conhece, profile, volume profile, ou seja, ele mostra aqui as faixas do gráfico onde teve maior negociação. Ele é muito parecido com aquele mapa de calor on-chain, com esse aqui não, com esse aqui, que eu vou até trazer ele para cá, que eu vou chegar nele daqui a pouco, beleza? Então, a gente viu aqui, a gente está próximo do preço dos holders de curto prazo, que foi em 108.800, a gente está um pouquinho abaixo aqui agora, chegou a 107, estamos segurando bem aqui no 108. A gente tem o Point of Control do ano de 2025 em 105 mil dólares e tem uma zona com muito volume aqui, tá vendo? 106, entre 107 aqui até 101, 102, a gente tem bastante volume negociado. Isso quer dizer o quê? Que se tem bastante volume negociado, a gente tem bastante demanda. A gente tem a média dos 200 também aqui em 101. E aí eu vou voltar para aquilo que eu trouxe na segunda-feira passada, que foi Pump Jackson Hole, correção, recuperamos aqui, indo para o corte de juros, outro pump, mais uma correção, teste ao time high, pré-eleição, mais uma última correção e depois um pump. Claro que a gente não tem um evento tão grande quanto a eleição, mas vale ficar de olho. E como eu falei, a gente pode sim revisitar esse fundo aqui da guerra, aqui na casa dos 100.098, mas como o mercado tem dado muito front-running, eu acho que a gente deve parar aqui acima dos 100, caso a gente continue corrigindo. Eu não acho que a gente deva ir abaixo do 100, e pelo menos se for, imagino que seja apenas um pavio aqui, assim como aconteceu em junho com a notícia lá dos Estados Unidos atacando o Irã. Beleza? E aí, quando a gente olha para o Supply Distribution Heatmap, ou seja, isso aqui é o valor, é onde foram transacionadas moedas. Ele é similar àquele outro que eu mostrei, só que muda aqui a cor praticamente. Então, aqui ele mostra onde as moedas foram sendo compradas, e aí eu venho para essa região. Aqui em novembro ele saiu de 74 para 90, praticamente sem nada no meio, e eu vou até ficar um pouco repetitivo aqui, o Checkmate, ele chama isso de Air Pocket. O Checkmate é o fundador do Check on Chain, para mim o melhor analista on-chain do mercado, e aí ele chama isso de Air Pocket, falou, velho, a gente pode visitar isso que ele falou em, sei lá, acho que foi em janeiro, fevereiro. E aí veio realmente, o Bitcoin revisitou aqui o ponto de zona de fraca demanda em novembro. A gente veio aqui em abril, foi um ponto que teve pouquíssima demanda, que não teve praticamente descoberta de preço aí. Ele passou reto. E aí aconteceu a mesma coisa aqui, e dessa vez eu falei isso em live, e falei, não lembro se é algum bom dia on-chain, mas que essa região aqui entre 115 e 110, ela deveria ser revisitada, porque nenhum supply tinha se movimentado aqui, então é meio que uma terra de ninguém, digamos assim. E aí foi o que aconteceu, a gente voltou aqui, chegou aqui até o 109, que também era uma área com pouca negociação, entre 112 e 109, não tinha muita coisa, e aí também já tivemos mais negociação aqui, e aí quando a gente olha abaixo do 100, a gente vem aqui 105, 103, 102, tá vendo? Dos 102 aqui até os 111, então 110, é uma área que teve bastante movimentação, bastante demanda. Assim como você vê aqui no Volume Profile, você pode ver na movimentação on-chain, na troca de mundo dessas moedas. Então, é uma zona que tende a ser um suporte muito forte. A gente tem o Short Term Holders Cost Basis, que aumentou para 109 mil aqui. A gente tem a média de 200 dias em 101, e a gente tem essa barreira, essa parede no meio do caminho. Então, eu acho que isso aí deve ser difícil a gente perder essa área por conta de tudo que eu falei aqui agora, beleza? Agora, quando a gente vem, isso aqui eu vou puxar de um post que o Bogo acabou de fazer lá no TC, de alguns pontos onde o ouro começou a andar e o Bitcoin ele estava lagging. Quando o ouro ele começa a andar, ele tem uma corrida, o Bitcoin tende a suceder. Quando o Bitcoin está lagging, aí, um pouco atrasado com relação ao ouro. Então a gente teve aqui no final de 2022, aqui, dia 31 de outubro, correndo até o final de janeiro aqui, uma subida de 20% do ouro. O gráfico está em escala logarítmica para poder ficar melhor a visualização dos dois pela discrepância de valores. E aqui a gente tem um Bitcoin que ele começou a correr no dia 9 de janeiro,
perto do final da corrida do ouro, terminou aqui no dia 10 de abril, isso em 2023, movimento de 80%. Aí a gente vem aqui em julho de 24, o ouro começa a andar, ele começou um pouquinho antes, mas a movimentação mais agressiva começou daqui, parou aqui no dia 28 de outubro, e a gente vê o Bitcoin começou a andar no dia 28 de outubro e veio aqui até dezembro. Isso aqui foi a primeira alta, a gente teve aquela esticada até janeiro, enfim, o gráfico está no semanal. E aí a gente veio de novo em março, aqui o ouro começou a andar e parou no dia 21 de abril. O Bitcoin começou a correr um pouquinho antes, aqui no dia 7, dia 14, e aí subiu mais 50%. E o ouro está começando a puxar agora. Se eu vier aqui no futuros de ouro, a gente vê o ouro fazendo novas máximas, beleza? Então, o ouro dando aquela puxada aqui, fazendo um novo all-time high, e o Bitcoin deve seguir o ouro em algum momento. Então, acho que a gente ainda terá mais uma corrida do Bitica, beleza? Agora eu vou sair aqui e abrir o Kiyotaka para carregar as ordens do order book e ver como é que ele está preenchido. Eu vou sair da frente. Ó, quando a gente vem aqui no Kiyotaka, a gente vê aqui o déficit do order book, bids e asks, ou seja, oferta de compra e ofertas de venda. Então a gente tem aqui 18.286 Bitcoin de oferta de. É que se eu passar o mouse em cima, ele vai mover. Mas ele está aqui, ó. 18.300 Bitcoin de oferta de compra, 15.200 aqui de oferta de venda. Então, 10% abaixo, a gente tem muito mais, 10%, a gente tem muito mais que a gente querendo comprar do que querendo vender, assim como 5% o delta, a gente tem aqui 2.000 Bitcoin a mais de gente querendo comprar, o delta é a diferença. Então, é efetivamente a mesma coisa, só muda a visualização, e aqui é nos 5%. Então, a gente tem mais oferta de compra, mais oferta de compra nos dois tempos, desculpa, e a gente tem aqui algumas ordens de venda mais agressivas em 125, algumas aqui em 130 e um book com bastante bid aqui, descendo aqui até all the way até os $100.000, com bastante oferta de compra. Vamos olhar o Ether aqui agora. Também numa situação parecida, a gente tem 285 mil Ether e contra 185 entre de bids e asks, então 100 mil Ether de bid a mais aqui, então bastante no 10% de déficit, e 43 mil Ether aqui de delta no 5%, ou seja, tem 43 mil ordens de compra de Ether a mais do que de oferta de venda. A gente teve o book aqui, mas aqui é para 10 mil Ether, eu vou até reduzir aqui um pouquinho para ficar mais. Dá para ver como ele está povoado aqui, o book, aqui como ele está livre de ordem de venda, até chegar aqui aos $5.000, que tem uma ordem de 20 mil Ether. Então a gente tem bastante cara aqui, ó, querendo comprar para defender essa zona de preço. Beleza? E agora a gente olha para o funding rate, a gente vê o funding rate está bem ameno aqui, isso aqui eu botei de um ano, então Bitcoin aqui 9, Ether 6, bem ameno, tirando o World Libertify e Pump aqui, a gente tem funding bem ameno. Eu gosto desse gráfico do funding do Check on Chain também, porque ele mostra o funding do Bitcoin aqui, quanto é que está, 9%, e aqui ele mostra embaixo quanto de premium que os longs estão pagando por dia. Ou seja, ele pega todo o open interest, toda a alavancagem que tem de longs no mercado, e aí ele vem aqui e multiplica pelo funding rate e ele mostra quantos caras vão estar pagando por dia. Hoje aqui eles estão pagando 7,96 milhões de dólares por dia para os shorts, e quando ela flipa negativo aqui, ela é um sinal de muitas vezes de bottom, aqui ele pagando 4 milhões. Lembrando que o mercado ele tem um viés de long, então a gente vai ter mais vezes funding alto do que baixo, ou do que negativo, funding positivo do que negativo, por ser pela configuração do mercado. Eu esqueci a palavra agora que eu ia falar. Beleza? Então, indo aqui agora, voltando para os Long-Term Holders Binary Spending Indicator, ou seja, indicador de gasto binário de holder de longo prazo, a gente vê aqui quando tem um gasto moderado, 0,71, quando a gente vai chegando aqui em 0,85, a gente tem um gasto alto, a gente está tendo aqui um gasto moderado agora, a gente vê essas linhas laranjas também. Isso aqui é o supply,
15,52 milhões de moeda, só que tem muito a ver, de novo, com aquele cara que eu falei mais cedo, então eu não acho que ainda seja algo para preocupação, beleza? Então, olhando aqui agora, é um indicador que eu não olho muito, mas os Short Term Holders MVRV Bollinger Bands. Então, o Checkmate ele pega a Bollinger Bands e ele traz para o gráfico do MVRV. E aí ele traz alguns sinais de quando o mercado está superaquecido e aqui quando ele está sobrevendido. Então, aqui no dia 31 de agosto, ele estava sobrevendido aqui, esse oscilador das Bollinger Bands dos holders de curto prazo. Eu vou dar um zoom aqui. Você vê, ele caiu um pouco abaixo, o valor está em 109.500, então ele está voltando aqui para esse valor, está um pouco sobrevendido. 114 mil aqui, ele estaria mais arrefecido, aquecido em 123 mil e superaquecido em 127 mil. Então, isso aqui mostra que em algumas áreas ele já está começando a ficar sobrevendido, já está começando a entrar no medo excessivo, beleza? E aqui também tem um modelo de price discovery de short term holders. Isso aqui, ele puxa uma Fibonacci aqui, eu não vou nem entrar nesse ponto da Fibonacci, mas o que eu vou trazer aqui é o preço dos short term holders e ele me traz aqui é o preço dos short term holders e ele vai me trazer o desvio padrão aqui do MVRV, de holders de curto prazo. Então ele tem aqui meio desvio padrão para baixo em 103.860, um desvio padrão em 95.400. Isso aqui é a True Market Mean, a média real do mercado, 77 mil, que o Checkmate, inclusive, acredita que será o fundo do próximo bear market. Não esse valor de hoje, mas onde a True Market Mean estiver. A gente tem aqui, ele está um pouquinho abaixo, tá vendo? Circulando aqui a área do preço dos holders de curto prazo. E eu acho que o meio desvio padrão pode ser mais um suporte, que é dentro daquela faixa entre 102 e 108 mil que eu comentei mais cedo, beleza? E aí, quando a gente vem para o Sopper aqui de holders de curto prazo, o Sopper, a quantidade de moedas estão sendo gastas, se está verde, está sendo vendidas, gastas no lucro, se está vermelha, está sendo movimentadas mais no prejuízo. Então, a gente tem aqui, eu vou puxar só essa parte de baixo aqui. A gente tem ele aqui no Bom Dia On-Chain, eu trouxe, eu não lembro se foi no dia 6 ou se foi no dia 20 aqui, que ele estava começando a ficar negativo, falei que ele poderia continuar um pouco mais assim, ele tocou aqui no 0,98, a gente está um pouco negativo, reparem que isso aqui foi em março e abril, ele ficou negativo bastante tempo, tá vendo? Aqui também em setembro do ano passado e outubro ele ficou um pouco negativo, deixa eu trazer mais pontos para cá. Ele ficou um pouco negativo. A gente viu ele aqui em maio do ano passado, junho, agosto, a gente teve aqui o quebra do carry trade, voltou um pouco negativo, então a gente pode ficar mais alguns dias aqui esperando aí decisão de corte de juros, tudo isso até ele voltar a engrenar. Então, o que é que eu estou vendo sobre isso? Bitcoin, a gente está um pouco fraco agora, o mercado parece que está esperando algumas coisas. Não descarto uma correção um pouco mais forte, um flush, antes da gente voltar a subir, mas eu acho que a gente ainda tem mais uma boa pernada de alta. Eu acho que essa região aí, entre os 109 que a gente está agora, 108, até os 102,100, é uma ótima área de prestação, uma ótima área de valor. E eu acho que as Treasury Companies, elas não acabaram ainda, isso é assunto para outro dia. Então, eu acho que o mercado está saudável. Acho que a galera está muito desesperada, com medo de ser topo, com medo de não ter ganho dinheiro, mas não vejo motivos para desespero, não. Eu acho que a gente está numa configuração saudável e indo numa boa direção mercado. Beleza? Então é isso. Um ótimo dia para todos. Valeu!